Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos de volta. Eu vou tratar de um assunto com vocês que causa um pouco de dúvida nos nossos treinamentos também, que é o assunto da carta X/R, tá? A carta de controle, principalmente X/R. Vou só quebrar alguns conhecimentos aqui, tá? X/ é a carta das médias, ok? Quando eu estou falando de carta R do inglês vem de range, que significa amplitude. Ponto. Então eu tenho uma carta que é essa carta aqui, ó, carta R, que traduz a minha amplitude. E eu tenho a minha carta X//, que é a carta das minhas médias, traduz as minhas médias, tá? Cada ponto aqui, ó, cada pontinho que vocês estão visualizando, ele representa um subgrupo. Lembrando que o subgrupo, né, a carta X/R na realidade, é para subgrupo, recomendado para subgrupo de tamanho menor do que 8. Perfeito? Quando eu tenho esses conceitos de limites de controle já traçados, tanto nas cartas de R e na carta de X/ também, eu tenho possibilidades de interpretação, tá? Mas o que eu gostaria de falar com vocês é que nem sempre as interpretações são negativas, como por exemplo essa que nós estamos utilizando aqui, ó. A carta de controle X// mostrou a presença de uma causa especial de variação no subgrupo aqui igual a 8. Pô, legal, vamos lá tentar investigar, ver o que aconteceu e etc. Mas perceba o seguinte, quando eu tenho uma carta R com a amplitude R, tá? Eu consigo verificar uma certa tendência também. Então perceba, nesse primeiro cenário aqui, ó, vou pegar do subgrupo igual a 3 até o subgrupo igual a 8 e vou traçar uma tendência, ó. Perfeito? Conseguem perceber como essa tendência é decrescente? Vamos supor que esses pontos, tá, estivessem em sequência. Então, eu tenho um ponto aqui, um ponto lá, e eu vou descendo numa sequência aí decrescente. Pô, peraí. Se eu estou falando que cada ponto desse da carta de controle é um subgrupo, isso representa a amplitude média. Vamos supor que eu esteja falando aí de lançamentos, tá? É uma dinâmica que a gente utiliza muito dentro dos conceitos de Greenbelt. Então, eu estou num ponto aqui e lançando algo, tá? Fazendo lançamento, pode ser até de armamento aí militar, tá? Vamos tornar isso viável, em raios de quilômetros, tá? Mas eu tenho um range, tá? Então, nesse primeiro momento, caiu aqui um míssil, tá? Vamos dizer assim, um míssil nesse ponto, um míssil nesse ponto, um míssil nesse ponto. Isso daqui começa a representar a minha amplitude. Quando eu tenho uma amplitude decrescente, o que significa? Espera aí, eu caí aqui e aqui, perfeito? Vou colocar só 3, tá? Depois, eu caí aqui, aqui e aqui. Depois, eu caí aqui e aqui. Depois, aqui e aqui, tá? O que significa? Pessoal, a minha amplitude, ela vem diminuindo. Vocês concordam com isso? Então, ela vem diminuindo. Isso é bom. Isso é bom. Eu quero ser mais preciso. A amplitude, perceba, a amplitude me mostra diretamente a precisão. Ok? Então, esse é um ponto extremamente interessante. Vamos supor que eu estou falando do lançamento lá, né, de um míssil, e eu tenho aí a intenção de trabalhar com um alvo, tá? Eu tenho um alvo aí. Se eu tenho extrema precisão, significa que tudo está caindo no mesmo lugar. Olha, tudo certo no mesmo lugar. Agora, eu preciso saber se ele está corretamente posicionado ou se ele está distante do alvo. E o que vai me mostrar isso é a carta X//. Por quê? Olha esse ponto aqui, ó, no qual a minha média amostral é de 598 aproximadamente, tá? E eu tenho um ponto máximo lá, no qual a minha média amostral é de 601 e alguma coisa, tá? Lá em cima. Então, essa diferença aqui, ó, é um gap na média. O que significa? Se eu estou falando, por exemplo, desse lançamento de míssil, né, que nós estamos brincando aqui, traduzindo para uma realidade utópica, eu estou falando que a minha média uma hora caiu no quilômetro 598, no outro caiu no quilômetro lá aproximadamente 601. Pessoal, é uma diferença gritante, tá? Então, a localização da minha média também é extremamente importante, porque a média, tá, mostra o quê? A exatidão. Então, não só a precisão dos meus dados eu preciso verificar,
como também a exatidão do mesmo. O ideal é que se eu colocar um target aqui para vocês, né, desenhar aquele famoso target, o ideal é que eu tenha o quê? Todos os pontos no centro desse target. Isso é altíssima precisão e exatidão. Então, o que eu quero que vocês verifiquem, é claro que eu estou utilizando um exemplo aqui totalmente utópico, no qual essa média aqui seria, por exemplo, quilômetros, tá? Na prática, isso estou falando de coisas até imperceptíveis a olho nu, mas esses conceitos não mudam, você pode aplicar no seu dia a dia de todas as formas. Eu quero que vocês percebam aqui, se você percebe, tá, que a amplitude está próxima de zero, bom, nesse momento, cabe eu começar a verificar aqui se as minhas médias estão localizadas dentro dos meus conceitos, dos meus limites. Primeiro, limite de controle, que é isso que vocês estão vendo aqui na carta de controle, tá? Esses limites aqui. E depois eu vou verificar a capacidade. Não tem nada a ver a capacidade de atender requisito crítico de cliente com o limite de controle. São dois conceitos completamente distintos e que nós já tratamos aqui em uma outra Expert Class. Bacana? Bom, por que eu fiz essa Expert Class? Para desmistificar um pouco de que carta de controle só pega pontos negativos, tá? Se você vem tendo uma localização de média ok, dentro dos seus limites de controle, ela não se altera e você vem também atendendo as expectativas dos clientes, tá? Em uma outra análise que você possa fazer, eu posso utilizar aquilo lá para gerar o quê? Uma padronização. Perfeito? E caso contrário, eu utilizo para corrigir a padronização que já está implementada. Então, a carta de controle é extremamente útil e pode ser utilizada para diversas formas, diversos conceitos do nosso dia a dia. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses conceitos, consigam interpretar as cartas de controle corretamente, usar a nosso favor e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!